pegando esse ponto das formas arquitetônicas estruturais, é válido relembrar que quem determina o momento de retirar as formas é o projetista. Antigamente, há muito tempo atrás, a gente fazia espaçador na obra. O tempo foi modernizando as coisas e facilitando a vida. Hoje você compra o espaçador na medida que você precisa, e as medidas são as de norma. Essa norma é de cálculo, de especificação. Não é a dosagem do concreto. Não é a dosagem de concreto. E a 12655 também não é a dosagem de concreto, né? É a norma que o construtor deve seguir na hora de pedir o concreto. E aí entra o concreteiro com a 7212. São três normas que uma conversa com a outra. Fala, engenheiro! Bom dia! Bem-vindo a mais um episódio do nosso FVF Cast. Toda terça-feira estamos com você às 6h57 da manhã. No YouTube e no Spotify. Eu sou o Vinícius. E eu sou o Matheus. E dando continuidade à norma 6118, hoje nós vamos falar sobre o critério de projeto que visam durabilidade. Nos episódios anteriores, que eu vou até te convidar a assistir os dois episódios anteriores sobre a 6118. Mas se você ainda não assistiu nenhum e chegou aqui agora de paraquedas, vai lá no episódio 01 e começa a saga da engenharia de concreto. Exatamente. É isso aí, Matheus. Aí a gente estava falando sobre diretrizes de durabilidade de estruturas de concreto. Agora nós vamos entrar na parte de critérios de projeto que visam a durabilidade. São formas arquitetônicas e estruturas, não é isso? É, e mais alguns outros pontos. Mais outros pontos. É isso aí, Matheus. Vamos lá. Então, depois de você entender os mecanismos de deterioração, tá difícil, a vida útil do projeto, vamos com um olhar agora mais detalhado sobre forma, sobre cobrimento e sobre o que fazer quando você tiver em alguma certa classe de agressividade. E aí nós estamos falando de como evitar disposições que reduzam a durabilidade, né, Matheus? E isso começa linkado com formas. Exato. Né? As formas arquitetônicas e estruturais, porque quando a gente fala de projeto, que é o caso da 6118, a gente não pode esquecer que ele tem que respeitar a arquitetura que foi feita aquele desenho. Porque primeiro é um desenho, depois o projeto sobre o desenho. Isso. E é por isso que existe o arquiteto e o engenheiro. O arquiteto faz o desenho, as formas, o desenho das curvas e retas que sejam, e o projetista tem que calcular. Exato. Então ele tem que propor e prevenir melhorias para também não perder a durabilidade que ele calculou o projeto. Exato. Então a gente começa por aí, né, E Matheus? aí a gente entrando nas formas é o ponto que entra a parte e a importância da pessoa que está armando as formas. A pessoa que está, ou seja, se for uma forma de madeira, a pessoa que está juntando a forma de madeira. Carpinteiro. Se for uma forma de metal, que a forma de metal esteja sobre as dimensões corretas. Por que a gente fala sobre isso? Porque se a forma não estiver nas suas dimensões corretas, a cada centímetro, a cada 3 centímetros que você aumenta, imagine uma laje que tem uma altura. Imagine a altura da laje. Vamos lá. 20 centímetros. Se sua forma tiver com 23 centímetros, são 3 centímetros a mais. Qual o problema de 3 centímetros a mais? Multiplique por uma área enorme. 1.000 metros. Vai fazer diferença. 1.000 metros, você trabalhar com 1 centímetro a mais. É muita diferença. Pois é, 2 centímetros, 3 centímetros. E aí é onde aparecem as famosas reclamações de volume. Então a importância da forma para você, construtor, é muito importante. Então, assim, quando a gente tem forma metálica, isso é muito menos suscetível. Sim, né? É muito mais exato. É muito mais exato. Mas como a maioria são obras de formas de madeira, existe uma probabilidade maior de ter alguma variação. Né? E às vezes essa forma também ela é usada por muitas concretagens. Aí chega uma hora que tem haver uma substituição.
E pode ser que numa dessas aí a gente tenha problemas de espessura. A Mas forma esse é vai só deformando com o tempo. esse é só um dos pontos, né? O bom mesmo, Matheus, é a gente fazer, como diz o 732 aqui, né? Prever, né? Exato. Inspeções. Deve ser previsto em projeto o acesso para inspeções e manutenções das partes das estruturas com a vida útil inferior ao todo, como aparelhos de apoio, caixões, insertos, impermeabilizações e outros. Tem a drenagem. Exato. Pegando esse ponto de impermeabilização, o que pode acontecer? Se sua forma não estiver estanque, o concreto pode passar e sair a nata por aquele espaço, a brita ficar, mas a nata sair. Você tem uma segregação. Você vai ter uma segregação naquele local. A famosa bicheira. Pode ter uma bicheira naquele local. Isso aí. E assim por diante. Então é importante, porque assim, uma drenagem ou ventilação, se ela ficar obstruída, ela vai causar problemas que a gente já falou aqui lá atrás, Exato. né? E uma drenagem, uma ventilação são coisas que podem ocorrer. Então é importante você ter pontos de inspeção para que você possa fazer prevenções de manutenção, né? E poder corrigir por alguma periodicidade esses pontos mais críticos, né? Principalmente com relação à drenagem. Isso é muito complexo. E pegando esse ponto das formas arquitetônicas estruturais, é válido relembrar que quem determina o momento de retirar as formas é o projetista. Por quê? Porque o projetista fez o cálculo para saber qual a resistência que ele precisa para poder retirar aquelas formas. Um dos pontos mais importantes, por exemplo, para concreto protendido é qual o momento que você pode tirar aquele macaco de proteção ali, qual a resistência que você precisa. É o projetista que determina, não é você, construtor, que não fez o estudo com cálculos, não é você que vai determinar, não é a concreteira que vai te dizer, você pode retirar já. Claro. A concreteira vai te dar uma indicação da resistência que está. Na verdade, você tem que respeitar as especificações realizadas pelo projetista. Exato. Se você vai tomar uma atitude que não está escrita ou que não está assumida, e assumida por um CRE, por um registro de ART, né, de anotação de responsabilidade técnica, você está assumindo um risco que não é seu. E aí você pode colocar em risco a sua estrutura. Então, se eu tenho que protender em 12 horas eu preciso de, 15 megapascals, eu não posso protender em 6 com 6 MPAs. Exatamente. Eu vou ter uma ruptura, provavelmente, da minha estrutura. Por quê? Porque o concreto não atingiu o mínimo. E esse mínimo foi feito aonde? Um cálculo do qual suportaria a proteção. Exatamente. Então, a gente está falando do óbvio. Exato. Mas o óbvio precisa ser dito. E essas determinações de quem é a função de quem, a gente vai falar mais pra frente quando a gente entrar na 12655. Exatamente. Aí a gente vai colocar os pontos nos is. Isso. Então a gente, nesse ponto, um ponto de atenção, que nós comentamos aqui, volume efetivo pode sair do previsto, se a gente tiver um problema de forma. E a forma estiver fora do projeto, ou seja, a seção, volume maior. Né? Então a gente pode ter um problema de estanqueidade. Então assim, a gente tem que a obra tem que se preocupar muito com isso. E vale dizer que a expertise de cada um dentro de uma obra é muito importante, porque você pode pegar um projeto que está muito bem feito, mas você pode encontrar alguma falha. Pode ser que em algum pilar, alguma laje, está faltando algum desenho de uma armadura, e aí falte a armadura. Cabe você, engenheiro, pela sua experiência e expertise, questionar o projetista ou o escritório, dizendo, tem algo estranho, você pode me esclarecer? E os projetos têm revisões. Isso é comum, não tem problema, né? Sim. Pode acontecer. Então, é importante que você tenha o domínio para poder saber se está realmente proceder aquela orientação do projeto. Porque todo mundo está... Qual é o risco de uma falha? Pode ser que faltou um detalhamento. Sim. E não saiu naquela versão. E aí você tem que pedir uma versão detalhada. Quando você pede a versão detalhada, vem lá escrito que realmente falta alguma coisa e você consegue corrigir. Então, isso é conhecimento. É importante que você saiba, construtor, né, engenheiro de obra, que você precisa ter essa capacitação mínima. E é por isso que é importante também a revisão de projeto. Né? Exatamente. Então, revisar projeto é isso aí. Depois
que concretou, não tem mais o que fazer. Né? Aí ou vira patologia ou vira um trabalho de manutenção com periodicidade muito menor do que deveria. E um custo muito E um maior. custo maior. Tudo que é refazimento sempre vai ser o dobro ou triplo, 3 vezes mais caro. Né, Para mais. Exatamente. E falando disso, a gente entra em cobrimento de concreto. Cobrimento de concreto, Exatamente. que é tão importante, muitas vezes você vai passar na obra e não vai ver a peça que precisa para fazer o cobrimento de concreto. O que é isso, a peça? O que o Matheus está falando? Tem uma pecinha que você coloca na armadura que ela garante cobrimento, que ela coloca uma distância da armadura para a face da forma e você vai garantir o cobrimento. Qual o nome dessa peça? Espaçador. Verdade. Me fugiu o nome da mente, exatamente. Espaçador. Então, os espaçadores são para isso. E os espaçadores, eles são produzidos antigamente, há muito tempo atrás, a gente fazia espaçador na obra. O tempo foi modernizando as coisas e facilitando a vida. Hoje você compra o espaçador na medida que você precisa, e as medidas são as de norma. Exato. Cobrimento mínimo de 2, de 2,5, de 3, de 1, dependendo da localização, isso também está na norma. Sim. Não vamos entrar aqui nesse mérito. A gente não vai entrar no mérito. Mas está aqui que você tem que ter um mínimo de espaçamento entre concreto e a armadura. Por quê? É comum, ou não é tão comum mais, mas ainda às vezes você pode enxergar, olhar por debaixo de uma laje e ver o desenho de toda a armadura debaixo da laje. Aí a gente chama isso do quê? É um nome meio que a gente usa aí. A laje está filmando. Está filmando o quê? Não, está filmando, porque você consegue ver exatamente o espaçamento da armadura. O que aconteceu aí? Esqueceram de pôr espaçador. Não colocou. É? Então aí, ó, como a gente fala aqui, o nosso podcast não é só para você construtor, não é só para você concreteiro, é para você cliente também. Para você poder entender quando você passa debaixo de uma viga e ver uns tracinhos assim meio amarronzado, meio avermelhado. Ali é a armadura que está exposta. E já está sofrendo processo de despassivação. Ou de cloreto, ou de sulfatação, ou por carbonatação, exatamente. Então, já estamos ficando craque aí, tá vendo? Importante assistir os nossos episódios. Com certeza. Né, a gente está aqui destrinchando a norma de um jeito mais tranquilo, um bate-papo. Exatamente. Bem descontraído. E a mesma coisa que acontece com uma viga por debaixo pode acontecer com uma viga por de cima. E às vezes podem achar que é alguma coisa de retração do concreto, mas não é retração do concreto nessa situação. Quando você vê umas linhazinhas muito corretinhas, com um distanciamento corretíssimo, é falta de cobrimento. É isso aí. Então a gente fala de... Tudo isso é para fazer... Nós estamos falando de... Nos últimos... Esse é o terceiro episódio da 618. Nós estamos falando de tudo para o quê? Aumentar vida útil. Durabilidade, evitar de se deteriorar. São caminhos que a gente deve seguir. Então, espaçamento, cobrimento, durabilidade depende do quê? Da espessura e qualidade de cobrimento. Qualidade de concreto depende do quê? Cobrimento é barreira. Tem a barreira que você cria e a barreira que já é natural, que é o cobrimento. Precisa de concreto menos poroso, evitar a fissura. Nós estamos fazendo um review aqui dos últimos episódios, mas é sempre a mesma coisa. É porque uma puxa a outra. Não tem como você aumentar a vida útil sem cuidar disso. Né? Então a gente vai sempre falar as boas práticas com mais frequência do que sempre falamos. Sem ensaios comprobatórios, o que você vai admitir? Aí a gente vai entrar num outro quesito. Por quê? Quando o projetista está desenhando, ou melhor, projetando e fazendo seus cálculos estruturais, ele conhece o concreto que vai ser lançado? Difícil. Ele não conhece. Então ele tem que fazer um cálculo baseado em coeficientes de segurança, respeitar a norma. A gente falou no episódio passado de classe de agressividade. Sim. Existem 4, não é isso, Matheus? Exato. Recapitula aqui para os nossos queridos amigos. Nós temos fraca, moderada, forte e muito forte. Então são as 4. Aí nós temos rural, urbana, região litorânea e esse altíssimo respingo de maré industriais. Então, assim, rapidamente. E aí o nível de deterioração. Para você chegar agora e desenhar o concreto, o projetista precisa ter um direcionamento. Ele já sabe qual vai adotar,
Aí ele vem e faz uma especificação do concreto, que aí a gente vai chegar onde? Na famosa tabela. Correspondência entre a classe de agressividade e a qualidade Isso, do concreto. exatamente. Então a gente primeiro falou da classe de agressividade. Sim. Aí a gente falou de uma série de fatores para controlar isso. Barreiras. Uhum. Barreiras construtivas e barreiras de projeto, Sim. que é Cobrimento. cobrimento, tipo de concreto, controlar a Resistência fissura, do concreto. resistência. Agora a gente vai falar, mas como controla a resistência e durabilidade do concreto? É uma analogia, ou melhor, uma comparação entre classe de agressividade e qualidade de concreto. Exato. Quando a gente fala de qualidade de concreto, nós estamos falando de quê? É Relação a relação água-cimento. água-cimento. Quanto maior, melhor, ou quanto menor? Quanto menor, melhor. Ok, depende. Perfeito. A gente tem que pensar em tudo. Depende da sua estrutura. Quando eu falo depende, depende da sua estrutura. Logo, se for rural, ela não é tão expressiva quanto a classe extremamente agressiva. Sim, Então, por isso que eu falei depende, Tá. né? Só nesse eu sentido. Então, concordo. então a gente tem essas distâncias para a gente poder olhar. Fala pra gente, Matheus. Por exemplo, a gente já falou da 1, 2, 3 e 4. Quais são os concretos relacionados a 1, 2, 3 e 4? Que tipo de concreto que são? Vamos fazer assim, vamos fazer uma comparação Sim. das classes. Ó, a classe 1, vamos focar só em concreto armado aqui, não precisa... Não, mas vamos fazer só sugerir aqui para você, da gente ler exatamente a tabela 7.1, e você que tem a norma em mãos pode acessar e ficar fácil. Se a gente olhar aqui, a primeira coluna, a segunda, ele meio que direciona já a gente para quais tipos de concreto que a gente deve tomar cuidado, né, ter as devidas precauções. Então, Pensando em durabilidade. exatamente. Então, qual é o primeiro item? Concreto. Qual é a primeira especificação? Relação água-cimento em massa. Exato. Né? 2, classe de concreto. Aí ele entra com a NBR 8953. Que ela determina as classes de concreto. concreto. C20, C25. C30, C40, C35. A norma 8953 vai até a C100, mas a 6118 é até a C90. Viu? É C90, perfeito. Então, quando a gente fala isso, a gente vai ter que tipo de concreto que é. Se é CA, se é CP, ou seja, se é concreto armado ou se é concreto protendido. É isso. E aí, o que ele vem depois? Classe 1, 2, 3 e 4, e aí ele fala do quê? As aí relações entra água-cimento e das resistências. Então, classe 1, você vai precisar de uma relação água-cimento de, no máximo, 0,65. Seja menor ou igual a 0,65. Exato. E uma classe de resistência de C20, ou seja, resistência do concreto, resistência à compressão de 20 MPa. Isso se for para uma região rural. Rural. Por isso que é importante entender, por isso que eu falei que depende. Tabelas. Você tem que olhar isso com muito cuidado, senão depende. Eu concordo com você. Entendeu? Porque se for meio rural é 20, se Sim. for meio urbano é 25. Exatamente. Então é a mesma tabela, mas se for o nível moderado é uma coisa e se for o nível fraco é outra. Exato. Então é importante ter esse cuidado. Por isso que eu falei, depende. Não é isso, Matheus? Isso. Exatamente. Se a gente for para um concreto de local... Por exemplo, ele fala aqui, né? Ó, ele fala de C20 ou maior ou igual. Nível 2, por exemplo. Já o nível 2 já é o 25. Exato. Se for para uma região urbana. Mas o AC já é menor ou igual a 0,6. E aí, se ele for para um C30, já é uma relação 0,55. Se for para um C40, que é o nível mais alto aqui, no caso de agressividade, aí menor ou igual a 0,45. Para concretos armados e para concreto protendido já muda. Sim. A relação é um pouco menor ainda. Então, isso, assim... É mais rigoroso. É mais rigoroso. Então, assim, é nítido e notório que a norma, quando a gente lê aos olhos de boas práticas, tudo que ela faz, ela demonstra a sua realidade. Ela tem congruência naquilo que ela fala. Isso. Ela não tem dubiedade. Ela não fala duas coisas de uma coisa só. Ela fala sempre dos mesmos princípios. Isso, então, exatamente. A agressividade agora com qualidade de concreto. Isso. Quando ele falou anteriormente sobre porosidade do concreto, um dos pontos, tá? Eu gosto de reforçar, um dos pontos para a porosidade do concreto é a relação água-cimento.
Exatamente. Qual é a porosidade de um concreto C20 em relação ao C35? O concreto C20 ele vai ser mais poroso do que o C35 e quanto maior a relação água-cimento, mais poroso o concreto vai ser, e quanto menor a relação água-cimento, menos poroso o concreto vai ser. Mas a gente está falando aqui só da relação água-cimento, tá? O estudo de dosagem do concreto... Nós já falamos lá no episódio 02. Então você vai ter que voltar lá e assistir. Não é? Já tem muitos episódios aqui no canal para você não ter assistido todos, hein? Eu acho que esse aqui deve ser o 26 ou 27 já. Já tem muito. Exatamente. É isso aí. Então, recapitulando que a gente está falando aqui para vocês, é importante que você entenda que as classes de agressividade com a tabela de qualidade de concreto, elas são importantes para a definição do FCK. E é nisso que a gente estava falando, porque o projetista não sabe quem que vai entregar o concreto. Então ele se baseia dessa forma para começar o cálculo. Depois ele vai definir o FCK. Sim. Então ele define a agressividade e a qualidade do concreto. Para depois ele definir se é um C30, se é um C35, se é um C40, se é 50, se é 90, se é 100. Isso. E assim por diante. E aí, já pegando o gancho dessa tabela, logo em seguida, ele fala assim: com consumos mínimos de cimento por metro cúbico de concreto de acordo com que a BNT NBR 12655. Então, para você que sabe que existe essa tabela, vai ficar se perguntando por que eles não falaram já direto do consumo de cimento. Porque não é uma tabela que está nessa norma. Ela vai puxar essa norma, ela vai puxar para 12655. Porque essa tabela é de cálculo, essa norma é de cálculo, exato, de especificações. Não é a dosagem do concreto. Não é a dosagem do concreto. E a 12655 também não é a dosagem de concreto, mas é a norma que o construtor deve seguir na hora de pedir o concreto. E aí entra o concreteiro com a 7212. São três normas que uma conversa com a outra. Fora as outras que a gente já falou aqui. Isso. Né, que vem falando exatamente. Que tem várias outras normas. Ou seja, não tem como ter uma norma só que dita tudo. Porque ela vai ter sempre uma norma que você vai ter que detalhar. E aí a 12655 detalha uma parte disso. E a 722 detalha a 12655. Exato. Por quê? Cada um no seu quadrado. Exato. É o projetista sendo projetista, é o construtor sendo construtor e o prestador de serviço concreteiro sendo concreteiro. Exato. É isso que a norma faz. Né? E a norma, quando a gente fala, é para tudo. Por exemplo, se o cara, a norma de metal, aço de metais, é a mesma coisa. Ele tem várias especificações. Telhado, madeira, tudo tem a mesma norma para poder especificar. Então você não tem uma norma só que fala tudo. Ela tem uma meio que geral e que traz vários links para poder pegar detalhes de cada uma para que você construa da melhor forma. Isso. É isso? A norma que seria uma grande, assim, em outros países, é a ACI. As normas do ACI são normas que juntam várias normas mais dentro robusto. dela, maiores. Isso. Por isso que são cadernos, livros, ou a norma da ACI. Já as normas brasileiras, elas se dividem mais em cada número. E ao meu ponto de vista, é um ponto bom, porque até barateia o custo da norma. Se você for ver, o preço para você comprar uma norma lá na BNT vai ser muito mais barato do que o preço se você for comprar lá fora. Mas mesmo assim, as nossas normas são muito parecidas em termos de especificações com a ACI. Sim. Não tudo. Porque são baseadas. Algumas nossas são até mais exigentes do que o ACI, mas elas têm elas têm uma sinergia, né? A ACI e a nossa NBR. Bom, Matheus, dito isso sobre classe de agressividade e qualidade de concreto, a gente tem que avançar para mais um outro item, que são as medidas especiais. O que seria medidas especiais? Elas são as medidas para você garantir a durabilidade além do concreto. Então imagine que seu concreto você está pensando ali na resistência dele, na porosidade dele. Mas tem situações que você não chega ao nível de porosidade que você precisava do concreto. Ou de permeabilidade. Ou de permeabilidade. Como para você chegar a esse nível, você precisaria gastar muito, por exemplo. E aí você tem outros caminhos que contribuem a você melhorar esse processo. Exato.
Então, ele, quando termina um, entra o outro para ajudar. Exato. E aí nós estamos falando de alguns produtos químicos até. Sim, exatamente. Né? Vou ler aqui a parte da norma. Qual é a parte da norma? É a 7.7. Medidas especiais. Em condições de exposição adversa, ou seja, não é a situação do dia a dia de uma obra, é uma condição mais adversa, conforme 7.4, que é quando a gente estava falando sobre as qualidades do cobrimento. Além de atendimentos de cobrimentos previstos na tabela 7.2, que foi a que a gente acabou de falar em relação à relação ao água-cimento, devem ser tomadas medidas adicionais de proteção e conservação do tipo. 2 pontos. Aplicação de revestimento hidrofugante. Para quê? Para quando a água bater na edificação, ela já sair direto, não ficar escorrendo pela... Ele é um repelente. Exatamente. Seria um repelente de água. Sabe aquele vídeo de carro que aparece muito no seu Instagram aí, que o cara passa uma película no carro, joga a água e a água só vira um bocado de bolinhas e sai de vez? Também acontece como se fosse um repelente à água, né? Então você faz com que a água não fique parada e tenha uma infiltração. Isso. Mas é interessante falar um pouco, não, só dar um parênteses assim. São produtos que precisam ser utilizados com recorrência, porque ele vai perdendo sua característica. Isso, né? Exatamente. Hidrofugantes, ele vai te agir por um determinado período, e em algum período ele vai ser eliminado pelo excesso. Isso. E aí você tem que novamente aplicar. Sim. Mas ele é um agente de medidas especiais. Exato. Vamos para o próximo. Pinturas impermeabilizantes. Ou seja, sabe aquela película que você vai passar em cima do concreto e pode ser, por exemplo, alguma coisa do tipo de um plástico, polímero. Filme. Algo como se fosse um filme. Vai ser como se fosse um filme. Isso. Que vai fazer com que, por exemplo, a situação de um local que você tem uma fissura, ele não vai passar aquela água por aquele local. E aí a gente vem para assim, uma situação hidrofugante que vai perder, aos poucos perde, você tem que repor. Há uma pintura impermeabilizante que é um pouco melhor, Sim. mas que vai precisar de uma manutenção, e isso vai estar escrito no projeto, porque Exato. já está lá determinado por aquela tabela que a gente falou há 2 episódios atrás, Exato. que é a vida útil da pintura, da fachada, da marquise, dos caixilhos. E é outro ponto que ele vai falar aqui, né? Que ele fala também de galvanização. Exatamente. Então o aço tem que ser galvanizado, que é o quê? Para proteger contra a corrosão. Exato. Né? Revestimentos com argamassas também para se proteger mais do concreto. Que aí você tem tanto proteção mecânica quanto proteção química. Exato. Né? Existem argamassas que ela tem uma proteção anticorrosiva. Então você tem um agente lá dentro que quando você faz um tratamento ou alguma manutenção, ele aumenta a vida útil daquela estrutura porque ele não permite que entre nada e faça com que a gente tenha o problema de despassivação da armadura. São argamassas tipo com aditivos para proteger contra a corrosão. É bem interessante isso. Tá? Você tem aí galvanização a quente, que a gente acabou de falar. Proteção catódica. Exatamente. Das armaduras, que são... Eu acho muito interessante essa proteção catódica. Por que ela é muito interessante? Porque é alguma coisa que você faz lá no começo da construção. Tem proteções que você amarra ela na estrutura. E faz com que o aço se acontecer alguma carbonatação ou algum agente por cloretos, quem vai ser atingido primeiro é esse aço que vai estar ali para não despassivar a armadura ou a proteção catódica. Esse aí é o famoso boi de piranha. Já ouviu falar? Não, conheci. Nunca ouviu? Não. Esse Matheus é muito jovem, rapaz, nunca ouviu falar boi de piranha. Sabe que lá na região do Mato Grosso, muito antiga, antigamente, ainda tem até hoje tocar boiada? Sim. Você tem que rodar quilômetros para levar. Às vezes o cara vende lá, não sei quantas cabeças mil de boi, tem que entregar para o outro agricultor, ele tem que andar um monte de fazenda para chegar lá. E atravessa rios. Sim. Como é que você atravessa um rio de piranha? Um boi de piranha. Você pega um boi, joga para as piranhas comer e aí atravessa com o resto dos bois. Agora eu entendi. É um agente aí de despassivação.
Ele protege a boiada para não deixar corroer, Exato. comer todos os bois. Eu estou fazendo uma analogia aqui, lógico que a gente brinca, gosta de brincar, mas é isso, né? Você põe esse produto, que é o que você falou, que é a catódica, que é o que protege. Então, antes de chegar no aço em si, você tem uma proteção catódica, que é antes da obra. Exatamente, que é antes da obra. Exatamente. E também tem pinturas também, que você faz a pintura na armadura e assim vai. Exatamente. Então, essa parte de medidas especiais é interessante. E a gente nota, né, Matheus, que tudo que a gente vem falando, e nós não estamos inventando porque está escrito, tem uma sequência lógica. Sim. Né? A gente falou agora há pouco sobre a classe de cimento, de concreto, só que a gente já tinha falado que vai até C90, né, que são o quê? As classes. Sim. Então você tem o C20, o C30, C50, então assim, ele aplicava em grupos, não é isso? Como é que fala essa classe de concretos em grupos, Matheus? Você tem o grupo 1 e o grupo 2. O grupo 1 são os concretos que vão do C20 ao C50. E a partir do grupo... E o grupo 2 é do 55 ao 90, que na norma 8953 ainda tem o C100 lá naquela norma. Exatamente. E aí, por que isso daqui é importante? Porque isso muda a base de cálculo do projetista. Quando você vai para o grupo 2, você já olha para o concreto de uma forma diferente, já é um concreto mais especial. Nós estamos falando de um concreto já de alto desempenho. De alto desempenho. Nós estamos falando de FCKs acima de 50. Exatamente. Né? Podendo chegar até 100. Exato. Estamos falando de concretos extremamente agressivos estruturalmente, no sentido de resistência, né? De capacidade. Né? Isso. Por exemplo, para sintonizar aqui, dependendo da região, a média de FCK é FCK 30. Uma média da região pode ser FCK 25. Mas dificilmente vai ser a média para FCK 50. Porque são concretos mais especiais. Porque quando a gente fala de média, 50% está para cima e 50% está para baixo. Exatamente. Então, para dar média de 50, você tem que estar fazendo uns 80, 90, por aí. Tem que ter mais concreto aí. Mais alto. É isso aí, nós estamos falando de concretos bem resistentes. Né? Quem sabe daqui a uns anos, hein? Mas os mercados vêm evoluindo bastante. E é por causa das normas. Porque os projetos estão sendo projetados diferente. Né? Quando a gente olha os edifícios extremamente altos lá em Santa Catarina, por exemplo, nós não estamos fazendo concreto 30 lá. Pode ter certeza. Não tem nenhum. Não deve ter nenhum. Por quê? Porque é a evolução. Então é importante concluir esse link para que a gente feche esse bloco de hoje de tudo que a gente vem falando nesses últimos 3 episódios para chegar na parte concreta. Mas a gente não falou só de concreto, a gente falou de aço, a gente falou da edificação, a gente falou da passivação, a gente falou da proteção que a gente cria, das barreiras. São muitos tópicos da construção que pode facilitar ou, na verdade, não é facilitar, é aumentar a vida útil do concreto. Sim. É disso que nós estamos falando. E é por isso que você, concreteiro, tem que ter noção sobre isso. Exatamente. Porque senão a obra sabe de tudo. A obra sabe todos os pontos. Ela tem noção de muita coisa. Podem até começar a te cobrar alguma coisa que seu concreto não deveria estar proporcionando à estrutura. E aí a gente vai se remeter a um dos episódios que a gente falou que se você tem que saber o que você está vendendo para o seu cliente. E o cliente tem que saber o que está comprando. Porque se o cliente compra banana e recebe maçã, houve algum problema na comunicação. Exato. Então, se existe um projeto, tem uma série de especificações, e isso está descrito no seu projeto, e você, comprador de construtora, comprou o que está escrito, quem está te vendendo tem que te entregar o que está escrito. Nós vamos chegar aqui e vamos falar em algum momento, e não vai ser hoje, sobre módulo de deformação de concreto. Eu acho que hoje está mais na prática, isso ocorre de uma forma melhor, mas alguns anos atrás, há 20 anos atrás, as construtoras compravam FCK e no meio da obra te exigia do módulo de deformação. Só que não comprou isso. Não foi acordado. Né? E aí é um complicador, porque você tem uma especificação que não foi atendida. Mas não foi atendida por quem? Por quem comprou ou por quem vendeu? Então você deve estar atento. Né? Por quê? Na hora que vem um contrato para assinar,
tá escrito que tem módulo? Não, não tem. Você assinou, assinei. Falei, então eu te entreguei que você comprou. Você comprou. Se hoje você quer o módulo, ok, então a partir de hoje é um outro concreto. Por quê? Concretos convencionais, que eu falo normais, e concretos com módulos de deformação são concretos diferentes, não são as mesmas coisas. Exato. E especialmente, dependendo da região que você está, é mais complexo ainda obter deformações. Sim. E hoje a gente sabe que os projetos estão sendo pedidas deformações altíssimas, que dependendo da região é impossível de atender. Por quê? Porque depende dos agregados. Mas esse é um assunto para um outro episódio. Dentro dessa sequência não vai ser hoje, não. Sim. Não é isso, Matheus? Exatamente. Matheus, o que a gente pode tirar a lição desse episódio de hoje, do link dos últimos 3, assim? Eu acho que a gente chegou a um ponto que tá na hora da gente dar a dica. E a dica é estude a norma, tenha a norma debaixo do seu braço, saiba quais são as premissas, entenda que você não vende só resistência, entenda que existe durabilidade das estruturas para a estrutura se manter. E o que a gente falou esses últimos 3 episódios foi muito sobre durabilidade. Foi sobre critérios e as medidas para você manter a durabilidade. É isso aí. É uma lição de casa impecável, eu acho. Essa é a leitura que a gente está fazendo. Eu acho que a gente está sendo muito rápido, mas é uma leitura que ajuda você na percepção de coisas, às vezes, que você passou batido. Sim. Lembra do óbvio? É o óbvio, vai ter que ser dito. Combinado, engenheiro? Engenheiro, muito bom estar com você aqui hoje. O tema 6118 é extenso, é vasto e a gente ainda não terminou. Não. Queria te convidar, próxima terça-feira, às 6h57 da manhã. No YouTube e no Spotify. Valeu, engenheiro. Valeu, até pessoal. A próxima semana e que você tenha um excelente dia. Deus abençoe você. Forte abraço. Tchau, tchau. Valeu, Vinícius.